lidar com aquele comportamento. O bebê parou de chorar, adormeceu sozinho, está resolvido. Mas não está. Porque aquilo que hoje em dia se sabe é que essas crianças continuam a ter níveis de cortisol altíssimos, por exemplo. Ou seja, mesmo quando a criança parou de chorar, o stress continua lá todo. A agitação continua presente. Isso significa que o comportamento extinguiu-se, mas o problema continua. Portanto, o foco deve estar sempre na relação e não no comportamento em si. E aqui é importante nós reconhecermos as nossas limitações sem culpas. Ou seja, muitas vezes nós temos tendência para nos sentir culpados. Temos tendência para pensar, mas eu fiz tanta coisa que não devia ter feito. Mas de facto não há culpa, porque todos nós fazemos o melhor que sabemos com aquilo que conhecemos e com as ferramentas que temos. Portanto, é essencial nós reconhecermos as nossas próprias limitações sem nos culpabilizarmos. E é muito importante nós sabermos que nunca é tarde para reparar as relações. Às vezes há pais que dizem, mas eu devia ter sabido estas coisas todas quando o meu filho era pequeno, porque agora já não posso voltar atrás. Ainda há dias alguém me dizia, mas tu dizes que os primeiros anos são os mais importantes e esses já passaram. É verdade. Como eu dizia no início, há períodos sensíveis, há fases em que é mais fácil a nossa mensagem passar. Mas nunca é impossível, nunca é tarde para voltar atrás. Até um adulto, se o pai for ter com ele, nós somos todos adultos, se os nossos pais vierem ter connosco e nos disserem, olha, fiz o melhor que sabia, estou arrependido, não devia ter feito isto, não devia ter feito aquilo, quem de nós é que não estará receptivo, não estará disponível para ouvir isso? E que diferença é que isto não faria também nas nossas vidas? Portanto, nunca é tarde para repararmos as relações com os nossos filhos, e eles estão sempre prontos, estão sempre disponíveis, é só uma questão de nós querermos. Estar verdadeiramente presente é essencial. A nossa presença é o melhor presente que podemos dar a um filho. E de facto, tudo muda quando nós conseguimos estar presentes, de verdade, com a criança, seja em casa, seja na escola, porque na escola é mais difícil, os professores não têm só uma criança, têm várias, é verdade. Mas, ainda assim, se nós conseguirmos estar verdadeiramente presentes, tudo muda. E só isso já é a base para fazer uma diferença muito significativa. Porque, lá está, as crianças nascem com esta necessidade fundamental e básica de serem vistas, de serem ouvidas, de serem acolhidas, de eu sentir que alguém olha para mim, alguém sabe que eu estou aqui. E tantas vezes nós estamos com as crianças, mas não estamos. Porque tantas vezes estamos com as crianças, mas a nossa cabeça está em 1001 outros sítios. Então, só nós sermos capazes de estar verdadeiramente todos os dias, por exemplo, uma coisa que ajuda muito, às vezes uma das queixas dos pais é de manhã temos que nos despachar e ele nunca mais faz as coisas, e nunca mais festa, e nunca mais toma um pequeno almoço, e nunca mais, sei lá, arruma os brinquedos, e eu estou ali tão aflita, e o que é que eu faço para isto andar mais depressa? E às vezes uma coisa que faz toda a diferença em nós, em vez de acordarmos a criança logo com pressa, é darmos tempo para estar com a criança quando acordamos. Por exemplo, acordá-la nem que seja 10 minutos antes, mas termos ali 10 minutos só para restabelecer a ligação, só para restabelecer a sintonia, voltarmos a sintonizarmos, porque o sono é uma separação, no fundo, é um afastamento. Então é só restabelecermos, repararmos essa ligação, dizer, olha, estou aqui. Às vezes nem é preciso dizer nada, é só, sei lá, deitarmos na cama ao lado da criança um bocadinho, por exemplo, dar um abraço, ficar com ela no colo. Há crianças que acordam e gostam de começar logo a falar, então conversar um pouco. Há outras que não, outras que gostam de ficar ali quietas, dar-lhes um tempo e estarmos presentes, simplesmente. A mesma coisa quando vamos buscar uma criança à escola. Tudo corre muito melhor porque às vezes nós vamos buscar à escola, depois temos que ir para casa, depois temos que fazer o jantar, depois temos que preparar as coisas para o dia seguinte, depois ainda há, sei lá, 1001 tarefas para fazer pelo meio. E às vezes a criança precisa muito de sentir a nossa atenção e o que nós queremos é despachar aquilo e andar o mais depressa possível e fazer tudo o que tem que ser feito. Mas se nós tirarmos um bocadinho dessas tarefas todas para estar verdadeiramente com a criança, voltar outra vez a restabelecer essa ligação, tudo o resto funciona muito melhor. Tudo o resto irá, porque no fundo, se nós queremos que uma criança nos obedeça, é como se tivéssemos que abrir mesmo um canal entre nós. É como se precisássemos de deixar um espaço para a comunicação passar. E às vezes esse espaço não existe, porque nós não estamos disponíveis para o criar. Então tudo o que nós dissermos é blá 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 blá, entra por um
um ouvido e sai por outro. Porque de facto a ligação não foi estabelecida e isso é o fundamental, é a base para tudo o resto. Algumas questões práticas em relação à medicação. A medicação no déficit de atenção muitas vezes é uma coisa que é rapidamente recomendada e é encarada como uma solução fácil, quase. Então é assim, eu não sou radicalmente contra a medicação, mas acho que há uma coisa fundamental, é deixar a criança decidir se quer ser medicada ou não. E isto pode parecer uma coisa muito estranha. E aqui, claro, depende da idade da criança, mas é assim, também não faz sentido falar em déficit de atenção com crianças muito pequenas, porque as crianças muito pequenas ainda estão em formação. As crianças muito pequenas ainda, o seu cérebro ainda não está formado, as coisas ainda não estão consolidadas, portanto também só faz sentido falar desta limitação com crianças já um pouco mais crescidas, e uma criança um pouco mais crescida também já tem capacidade de refletir sobre si própria. E, portanto, a criança deve ser sempre implicada nesta decisão, porque a medicação é uma coisa muito séria. A medicação provoca alterações muito grandes na forma como a criança se sente, na forma como a criança se vê. E a medicação, às vezes, pode ser uma ajuda para crianças que estão em muito sofrimento. Aquelas crianças que têm muita dificuldade de se relacionar, aquelas crianças que têm imensa dificuldade de fazer amigos, imensas dificuldades de comportamento, imensas dificuldades em estarem quietas um segundo dentro da sala e de facto a escola não consegue alterar-se tanto como seria ideal para as acolher. Então às vezes a medicação pode ser uma ajuda, mas só pode ser uma ajuda se a criança o quiser e se a criança o entender. E a medicação não deve servir para controlar o comportamento, porque mais uma vez o problema aqui não é o comportamento, é tudo o que está por trás. E não se deve substituir ao tratamento verdadeiro, portanto não devemos achar que a criança está medicada, está resolvida, acabou. Se a criança está medicada porque quis estar medicada, ok, então o que é que podemos fazer para além disso? Considerar os riscos, porque há riscos. A medicação tem efeitos secundários, a medicação cria dependência, a medicação altera a forma como a criança se vê. Por exemplo, o simples facto de dizermos a uma criança, olha, tu precisas de ser medicada, significa que a criança pode ficar a achar que tem algum defeito irremediável. Significa que a criança pode ficar a achar que alguma parte de si é defeituosa, não funciona como deveria. E realmente não é isso que se pretende. Sim. Está a falar de tipo de medicação. Medicação clínica. Sim. Ou no consultório, no médico, no filho hiperativo. Sim. Ok, então vamos aceitar aqui os calmantes. Normalmente são estimulantes que se dão. Sim. Ou estimulantes. Ou então de medicação obrigatória, tipo Sistema Nacional de Saúde, vacinação obrigatória. Eu estou a falar de medicação específica para o déficit de atenção, ou seja, quando a criança é diagnosticada... Não tem nada a ver com a medicação normal. Não. Estou a falar neste caso especificamente para o déficit de atenção, porque às vezes na escola ou a criança vai a um psicólogo e diz, olha, tem déficit de atenção. E a primeira coisa que se faz é, então tem que tomar medicação. É nesse sentido, sim. É a clínica. Sim, exatamente. Depois do diagnóstico, sim. Que às vezes pode ser receitada... Pode ser recomendada por um psicólogo não pode receitar, mas pode recomendar, ou pelo médico de família, ou pelo pedopsiquiatra, enfim, pode vir de vários lados, mas é essa. Depois, outra coisa que é preciso ter em conta, uma criança com déficit de atenção, normalmente é uma criança com hipersensibilidade aos estímulos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma criança muito sensível. Normalmente são crianças que nascem com um temperamento um pouco mais... reativo, de certo modo, um pouco mais sensível, ou seja, são aqueles bebés, por exemplo, que reagem muito aos barulhos, aos sons, às luzes, porque nem todos os bebés são assim. Há bebés, por exemplo, que estão tranquilos da vida no meio da maior confusão, e há outros bebés que basta um barulhinho e aquilo já lhes causa tensão e já os faz sofrer. Então, normalmente a criança com déficit de atenção também tem uma certa sensibilidade aos estímulos. E são aquelas crianças que também são muito boas a captar aquelas tensões que às vezes andam no ar. Aqui a ideia do ambiente emocional é esta, ou seja, por exemplo, em casa, se os pais estão um pouco tensos um com o outro, se há um ambiente de discussão, estas são aquelas crianças que normalmente reagem muito a isso, respondem muito a isso. São crianças com uma certa sensibilidade a essas questões.
Muitas vezes também são crianças com tendência para alergias. A alergia é o quê? A alergia é uma reação exacerbada do organismo a uma coisa que à partida era nociva. Uma coisa que à partida não fazia mal, por exemplo, se eu sou alérgica a morangos, sei lá, o morango à partida é uma coisa que não me deveria fazer mal, mas o meu organismo tem uma hiperreação àquilo e encara aquilo como sendo uma ameaça. Então, muitas vezes estas crianças também têm tendência para alergia. Dores de barriga. Normalmente estas são aquelas crianças que têm uma certa tendência também para somatizar, ou seja, a tal criança que sente aquele ambiente tenso em casa, por exemplo, e no dia seguinte está cheio de dores de barriga e não consegue ir para a escola. E quando uma criança se queixa repetidamente de dores de barriga, grande parte das vezes isto tem uma causa emocional. Muitas vezes. Manter o ambiente organizado. Isto é importante, porquê? Porque se a criança de facto é muito sensível, criança ou adulto, eu falo muito em crianças porque estamos numa escola, mas isto é válido para os adultos. Se temos uma hipersensibilidade aos estímulos, significa que somos muito influenciados pelo ambiente que nos rodeia. E um ambiente desorganizado, caótico, cheio de objetos, é um ambiente que mais facilmente também nos dispersa e nos destabiliza. Portanto, manter o máximo de organização e reduzir um pouco os estímulos. Por exemplo, sei lá, no quarto de uma criança, não ter o quarto completamente cheio de brinquedos, de livros, de coisas. Reduzir um pouco isso. Às vezes ajuda também a conseguir manter um bocadinho mais o foco. Tendência para alergias, lá está, ou intolerâncias alimentares. As intolerâncias são um bocadinho diferentes das alergias. Porquê? Porque uma alergia é uma coisa que se manifesta logo. Eu sou alérgica a morangos, como um morango, a minha cara incha, sei lá, ou tenho outra reação qualquer. E isto acontece num espaço curto de tempo. Logo, depois de ter comido um morango, passado muito pouco tempo, tenho essa reação. As intolerâncias, às vezes a reação não se manifesta logo. Pode demorar até alguns dias a aparecer e a maior parte das vezes não são coisas assim tão visíveis. Então às vezes são mais difíceis de detectar, mas também podem estar presentes, por exemplo, sei lá. Sim. Antes de mais nada, boa noite. Sim, boa noite. Tudo o que está a falar é relativamente ao ambiente de casa, não? De casa e da escola também. Mas às vezes há um bom ambiente em casa. Sim. E muitas vezes também na turma pode haver estabilização. Sim. E a professora também pode ter problemas gravíssimos de casa. Claro. E depois a carta para dentro da sala, não é? Claro. Capaz de ter a consciência de Claro. retirar esses problemas todos de casa para dentro da escola. Claro. E as crianças muitas vezes também vêm com esses sintomas para casa. Sim. Sim. Acho que o ambiente deve ser dito no geral, tanto Sim. criança na escola como em casa. Sim, é sim, eu estou a falar muito. Sim, tem razão. Mas eu fiquei com algumas dúvidas, Claro. mas nesta eu tinha que intervir. Claro, é sim, eu estou a falar muito da família como sendo a base, mas de facto a escola, as crianças passam muitas horas na escola e se é uma criança sensível e se de facto o ambiente da escola também não é o melhor, claro que isso também vai afetar a criança. Claro. Porque em casa eu felizmente fui criado sem pai, mas fui criado com raízes. E o meu filho, tudo o que está a dizer é aquilo que eu tenho dado, amor, presença. Exato. E o meu filho, infelizmente, apanhou uma certa professora ao longo de 4 anos e ele sentiu-se na pele a nível psicológico. Sim. E eu tentei emendar essa situação. Sim. E foi difícil porque a criança, a escola para ele era um filme de terror. Pois. Porque a capacidade de uma professora, lá por ter um curso ou um caminho, não quer dizer que seja dona da verdade, seja uma pessoa adulta. Também é um ser humano, também é. Claro. Mas temos que admiti-lo, não é? Sim. E ter capacidade adulta, Sim. para mim, é mais que uma psicóloga ou mais que um filósofo, Claro. porque ao longo dos anos passam centenas de milhares de crianças E está ela muitas é horas uma com mestra, eles, claro. há um mestre a lidar com crianças. Muitas vezes não o dirigem porque Sim. às vezes cai mais para um lado do que para o outro. Às vezes é aquilo que a gente nota neste mundo, às vezes é a simpatia por uns e não sabem diferenciar o que é a vida dela profissional, o que é. Claro. E elas também fazem parte da educação, também
também fazem parte de ter uma mãe ou um pai dentro da escola. Mas se a gente for a ver, eles são mais, os nossos filhos são mais os professores do que os pais. Sim, isso é uma realidade. Mas a escola da vida é dentro de casa. Claro. E muitas vezes há situações que eu não podia deixar de intervir nessa situação, porque passou-se no meu filho e pensei que fosse só de casa. Sim. Mas, sim, Deus, é verdade, é assim. De casa claro. Não é melhor que os outros, é uma pessoa normal. Claro, é assim, é verdade. A escola também afeta muitas crianças e as crianças de facto passam muitas horas na escola e estabelecem uma relação com os professores também, e é bom que essa relação também seja saudável. Claro, isso é bom. E ainda ficam mais secretários. Sim, naturalmente, sim. Claro. Outra coisa que é importante, só para retomar, e eu depois no fim a ideia era mesmo dar um espaço para perguntas, portanto já estamos quase a acabar, mas só para retomar, outra coisa importante também é esta questão, esta hipersensibilidade, muitas vezes também se traduz numa hipersensibilidade ao próprio ambiente interno, ou seja, são crianças que têm muito mais tendência para entrar em crise quando há falta de açúcar no sangue, ou seja, se a criança está muitas horas para comer, é aquela criança que se vê, que começa a ficar impaciente e incapaz de se concentrar e mais reativa, porque de facto está mais sensível a essa quebra de açúcar no sangue. E a mesma coisa quando há um excesso de açúcar no sangue, a criança também fica elétrica. Então aqui também é importante nós controlarmos isto, por exemplo, fazer com que a criança coma com regularidade, fazer com que a criança coma alimentos também que não deem origem a estes picos, por exemplo, os cereais integrais são muito mais eficazes a manter os níveis de açúcar no sangue constante do que se comemos cereais refinados, aí a tendência é para que haja picos muito maiores das quantidades de açúcar no sangue no nosso organismo e, portanto, também é importante nós termos atenção a esta sensibilidade, porque às vezes também pode fazer diferença, às vezes a criança está completamente, sei lá, descontrolada e chora e embirra com tudo e com todos, e nós vamos perceber que afinal a única coisa que ela tinha era fome. Às vezes é tão simples quanto isto. Então, outra questão importante é a questão do sono, não é? A criança, claro, que precisa de descansar. Quanto mais cansada a criança estiver, mais se irá manifestar o déficit de atenção, como é óbvio, não é? E para que haja um sono saudável, digamos assim, a primeira coisa que é fundamental é a segurança. Nós só dormimos bem quando nos sentimos seguros, porque dormir é um estado de vulnerabilidade total, não é? Eu, quando durmo, estou desligada para o mundo. Portanto, há que criar um ambiente de segurança para a criança. E esse ambiente de segurança é aquilo que a criança precisar para se sentir segura. Muitas vezes também há aquela ideia de que as crianças não podem dormir na cama dos pais, por exemplo. Mas se a criança precisa de dormir na cama dos pais para se sentir segura, é mais grave negar-lhe isso do que deixá-la dormir com os pais, de facto, porque nenhuma criança dorme bem se não se sentir segura. A rotina, criar uma certa rotina, que não tem que ser uma coisa rígida e não tem que ser uma coisa muito obsessiva, digamos, mas criar uma rotina. E rotina nem é tanto no sentido das horas, mas às vezes mais no sentido da sequência das coisas. Por exemplo, primeiro jantamos, depois podemos brincar um bocadinho, depois lavamos os dentes, depois contamos uma história, depois vamos dormir. Por exemplo, esta sequência não tem que ser necessariamente assim, criem as vossas rotinas, mas arranjar uma sequência que a criança saiba que é isso que vai acontecer para ela se ir preparando também para o sono. Minimizar os estímulos, ou seja, uma coisa que é útil é reduzir, por exemplo, os ecrãs antes de dormir, tablets, computadores, televisão, tudo isso estimula muito o nosso cérebro e faz com que fiquemos num estado de alerta e isso dificulta depois a criança a entrar no sono, crianças e adultos. Exercício. O exercício é fundamental para todas as crianças, mas para o déficit de atenção ainda mais, porque de facto, então se a criança tem hiperatividade, aí precisa mesmo de se mexer, de tomar consciência do corpo, de aprender a entrar em contacto com o seu corpo, por isso é que eu pus ali alongamentos, porque os alongamentos ajudam-nos também a libertar tensão.
Alongamentos mais para os adultos do que propriamente para as crianças, mas os alongamentos podem ser uma boa forma de aprendermos a libertar conscientemente algumas tensões corporais. Natureza é muito importante. As nossas crianças têm cada vez menos contacto com o ar livre, com a natureza. E, de facto, a natureza também é uma grande fonte de bem-estar, de tranquilidade, de paz. Também nos ajuda a segregar todas essas hormonas que nos fazem sentir bem. E, realmente, as nossas casas não têm muitos espaços ao ar livre, não é? Nós não vivemos em vivendas, a maior parte de nós. E hoje em dia as crianças já não brincam na rua. As escolas, muitas, também têm espaços muito reduzidos. Portanto, é bom se nós conseguirmos criar oportunidades de ir com as crianças para sítios ao ar livre. Atividades extracurriculares. Hoje em dia, muitas crianças são sobrecarregadas com atividades demais e as crianças precisam de tempo, simplesmente para brincar, para não fazerem nada, para serem livres, para ser crianças. Portanto, aquela coisa de sair da escola e ir para a natação, a seguir para o futebol, a seguir para o piano, a seguir para o inglês, a seguir para o balé. Às vezes há crianças que trabalham mais horas do que os adultos e, de facto, isso é contraproducente. Tempos livres, mais brincadeira e menos televisão. Isto também é uma máxima a adotar, porque a televisão também não ajuda nada no desenvolvimento cerebral. As crianças que veem muita televisão habituam-se a estar num estado passivo de atenção. Quando nós vemos televisão, estamos completamente passivos, não estamos a direcionar, a dirigir, a focar a nossa atenção. Então isso também nos impede de treinar a nossa capacidade de concentração, que é fundamental sempre para estudar, para tudo na vida, mas no déficit de atenção ainda tem que ser mais trabalhada, não é? Atividades expressivas às vezes ajudam muito. Aquelas atividades de cantar, dançar, sobretudo quando isso é feito livremente, pintar, dar espaço à criança para manifestar as suas emoções, dar espaço à criança para criar canais, criar veículos que permitam à criança mostrar aquilo que sente, mostrar aquilo que vai dentro de si. Isso às vezes ajuda muito e é fundamental, porque as crianças nem sempre têm a mesma capacidade de se expressar que nós temos. Aliás, nós adultos muitas vezes também nem temos essa capacidade de expressar, de canalizar, de demonstrar as emoções, e isso é muito importante. Yoga e meditação são duas coisas de que se fala muito e podem ser úteis de facto. Podem ser também ferramentas importantes para ajudar a criança a ter mais alguma tranquilidade, a ter mais consciência de si, a ter mais consciência do seu corpo, a ter mais consciência da forma como pode focar, concentrar a sua atenção, e isso também pode ser útil. Mas mais uma vez, e a ideia que eu queria deixar é que de facto o foco e a base de tudo é a relação que nós estabelecemos com a criança em casa, também na escola, a relação, a disponibilidade que nós precisamos de ter para as crianças, não só enquanto pais, mas também como professores. Um professor também tem esse papel fundamental, também precisa de estar disponível. E de facto, essa relação é a base de tudo. E deve ser sempre o nosso foco e deve ser a nossa principal preocupação. De que forma é que eu posso enriquecer, é que eu posso melhorar a minha relação com as minhas crianças, sejam os meus filhos, sejam os meus alunos. E acho que ainda não tudo. Este é que é o último. Mas essencialmente era isto que eu estava a falar. Cuidar de nós enquanto pais e enquanto professores. É fundamental conhecermos as nossas limitações, conhecermos as nossas feridas, conhecermos a nossa história, entrarmos em contacto com ela. É o que nos permite estar disponíveis, é a única forma de podermos estar presentes verdadeiramente. Isso é essencial, é um trabalho, é uma responsabilidade que nós temos. Para cuidar dos nossos filhos, precisamos de cuidar de nós e precisamos de assumir esse cuidado. A relação como prioridade, já falei disso, aceitação incondicional positiva. É aquilo que os nossos filhos precisam para crescer, para florescer. Precisam de sentir essa aceitação da nossa parte. Todos os pais sabem que gostam dos filhos como eles são, mas nem sempre conseguimos transmitir isso da melhor forma. E é essencial que os nossos filhos sintam que nós gostamos deles por quem eles são. Há uma história deliciosa, sem querer alongar muito mais, mas estou mesmo a terminar. Há uma história deliciosa de um psicólogo que tem muito trabalho na área da comunicação não violenta
E ele diz que um dia estava muito preocupado em saber se transmitia aos filhos esta aceitação incondicional positiva. E então ele tem uma maneira muito descontraída e muito engraçada de expor as coisas. O primeiro filho que lhe apareceu era o mais novo, que na altura tinha por volta de 3 anos e qualquer coisa, e ele agarra no filho e diz: anda cá, não sei quanto, já não me lembro o nome. Sabes porque é que o papá gosta de ti? E o filho muito contente: sei, porque eu já não deito a comida para o chão, não é? E ele: não, filho, não é por isso que o papá gosta de ti. Sabes porque é que o papá gosta de ti? Sei, é porque eu já faço xixi e cocó na sanita, não é? Não, filho, o papá gosta de ti porque tu és tu. E então ele diz que fez assim um sorriso, diz que sentiu mesmo, se abriu qualquer coisa de repente na cabeça dele, nos olhos dele, e que passou os 3 dias seguintes, de vez em quando ia ter com ele e dizia: pai, tu gostas de mim porque eu sou eu, não é? E ele diz que sentiu que aquilo era mesmo importante e valioso para ele. E então é isto que nós precisamos transmitir aos nossos filhos todos os dias, que gostamos deles porque eles são eles. Não porque se portam bem, não porque têm boas notas, não porque estão calados na escola, não porque já fazem xixi e cocó na sanita, mas porque eles são eles. E isso é o essencial da mensagem que nós precisamos nos passar. E depois aqui, só para terminar, a questão da disciplina positiva, cuja mensagem fundamental e principal e básica e o mantra que nós devemos ter na cabeça é este: ligar antes de mandar. Ou seja, se queremos que as crianças nos obedeçam e nos respeitem, primeiro temos que estabelecer esta ligação. Primeiro temos que abrir este canal. Depois podemos direcionar, dirigir, dar as sugestões e fazer as correções que sentimos que são necessárias. Mas primeiro esse canal tem que estar aberto e tem que ser o nosso foco. E obrigada. Se quiserem fazer perguntas, temos agora algum tempo para isso. E espero que vos tenha sido útil. Obrigada.